Olá, sou Meire J. Costa e eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, já começa a me seguir, é o @Meire J. Costa, para que as pessoas colocassem temas de vídeos que gostariam que eu falasse. Bom, essa semana a gente teve um tumulto aqui no Rio de Janeiro, então ganhou em disparada esse assunto. Depois, os outros assuntos eu também vou fazer vídeo, tá? Não fiquem chateados, mas é que esse bombou, porque as pessoas queriam saber, queriam que eu falasse a minha visão espiritual do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, na verdade, eu não queria nem muito falar sobre isso, porque a gente esbarra em questões políticas. Então, antes de mais nada, gente, eu queria que esse assunto que eu vou ter com vocês, que vocês consigam abrir a cabeça de vocês, despertar de verdade e ouvir para poder entender o que se passa no astral sem nenhuma conotação política, tá? Não estou falando de lado A nem de lado B. Não tem nada a ver com a política. Eu vou falar a questão espiritual. O que acontece em lugares, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os lugares do planeta onde tem esse tipo de situação de aumento de violência, né, de disseminação de facções criminosas e tal. Então, isso acontece em todo o planeta. E o que tem por trás disso espiritualmente, tá? Uma coisa que a gente precisa entender nesse processo, principalmente quem está querendo despertar mesmo e entender, porque hoje eu até coloquei também lá no Insta, que o despertar, as pessoas ficam querendo despertar para o lado espiritual, para viver melhor o espiritual. Gente, a gente mal consegue entender o que a gente vive aqui na fisicalidade. Então, o verdadeiro despertar, ele é para que nós tenhamos uma vida melhor no físico. Não é você pensar que eu quero despertar para poder ver o outro lado, para não sei o que. Você tem que ver esse lado de cá. Você tem que viver melhor aqui. Quando você vive melhor aqui, todo o seu corpo físico, ele passa a vibrar uma energia melhor. E aí isso repercute também no seu mundo espiritual. Então é preciso que a gente tenha uma atenção mais ao que a gente vivencia aqui. E, de certa forma, eu sei que muita gente não consegue compreender isso, mas em todos os lugares que existe esse tipo de situação, tem as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquilo, seja de um lado para combater, seja do outro lado participando, ou do lado neutro, mas que está ali próximo àquilo que está acontecendo. Então, todas essas pessoas que estão ali, elas têm um padrão vibracional distinto que as colocou ali. Eu sei que é difícil às vezes a gente falar isso e as pessoas entenderem, mas nós nascemos num local de acordo com a nossa vibração. Você é atraído espiritualmente para reencarnar num local que tem afinidade vibracional com você naquele momento. Pode ser que depois, ao longo da vida, você até mude o seu padrão vibracional e você fique desalinhado com aquele lugar que você nasceu, né? E aí você começa a se alinhar com outro lugar, por isso as pessoas mudam de países, mudam de cidades, mudam de bairros. Você passa a não ter mais compatibilidade com aquele tipo de lugar, com aquela região, seja uma região muito boa, uma região muito ruim. É tudo questão de afinidade. Então, as pessoas que estão dentro daquela situação, elas têm realmente algo a ver com aquilo. Sejam os moradores da região que está passando pelo conflito, a nação, às vezes um país em guerra, né? E seja também as pessoas que estão diretamente ligadas naquilo, o lado A e o lado B. Um lado que está combatendo e o outro lado também que está combatendo. Porque, na verdade, quando a gente fala que tem um lado certo e um lado errado, isso é dentro da nossa ótica, dentro da nossa cultura. Volto a falar, gente, isso não tem nada a ver com política, eu não estou defendendo um lado e nem outro, pelo amor de Deus, de Zeus, tá? O que eu estou falando é de energia. Energia, quando a gente trabalha num padrão energético, é aquele padrão e ponto. Por exemplo, uma pessoa
que tenha um padrão energético, que tenha uma composição energética mais bélica, tá? Dentro não só do próprio funcionamento energético dela, porque o funcionamento energético dela também vai depender dos genes que estão ativos nela. Pessoas que têm, e isso até tem a ver também, os genes, por sua vez, tem a ver com o nosso funcionamento químico. Por exemplo, pessoas que têm uma taxa de testosterona, que é uma química, né, que é um hormônio no organismo mais alta, costumam ser pessoas um pouco mais agressivas, porque é uma característica desse hormônio trazer uma certa impulsividade, agressividade, impetuosidade. Ele faz com que todo o corpo daquela pessoa que tem uma taxa mais alta daquela substância, ela trabalhe com uma energia mais acelerada, mais agressiva, mais forte, lá o que seja que a gente queira classificar. Então, é uma coisa atreladinha à outra. Mas nós temos, se a gente falar de energia, por exemplo, uma pessoa que ela tem ímpeto de matar a outra, vamos tirar de novo, vou falar para que vocês entendam, sem parte moral. Eu estou falando assim como eu, Meire, eu jamais serviria para ser ou bandido ou polícia. Por quê? Porque eu já vi que num momento eu já sofri um assalto há muitos anos atrás e eu congelei quando eu vi uma arma. Eu fiquei paralisada. Então eu congelei mesmo. Eu fiquei travada, eu não conseguia fazer nada quando eu vi a arma ali na minha frente. Então eu jamais, a minha composição energética, ela não serviria nem para ser policial nem bandido. Porque eu não tenho essa coisa de pegar uma arma, de atirar no outro, Não importa o motivo, gente, entende? Isso é a energia da pessoa. E eu não estou falando que isso seja bom ou seja ruim, é a energia e ponto. É isso que a gente precisa entender. E por que eu tenho que explicar isso tudo para vocês, para que vocês possam realmente perceber o que tem por trás? As pessoas costumam falar do que tem por trás, consciências maléficas que estão intuindo essas pessoas a fazerem coisas ruins, ou intuindo. Não é isso, é muito mais do que isso, sabe? Consciências que estejam trabalhando ali são consequências da energia que as pessoas estão emanando. E isso é que as pessoas não conseguem alcançar. Então, cada um tem uma energia característica, não importa a questão moral. A questão moral é nossa aqui, estou falando de energia. Então, aquelas pessoas que estão envolvidas em conflito, entre matar, morrer, atirar, não importa o lado, elas têm a mesma energia, tá? Sei que muita gente vai ficar, nossa, como assim? É o mesmo nível de energia. Agora, as pessoas utilizam a energia com finalidades diferentes, né? Dentro do nosso conceito do que é certo ou errado, tem pessoas que agem de acordo com o que o nosso conceito diz que é certo. E tem pessoas que têm a mesma energia e agem de acordo com o que o nosso conceito é errado. Ok? Então, nisso, nós só precisamos, para quando a gente quer entender energeticamente o que está se passando numa situação dessa, é preciso primeiro entendermos que é essa energia que está reinando. A questão entre o certo e errado é relativo se formos ver em nível de universo. No nosso planeta, onde a gente tem uma história de construção, de civilização, aonde muitas práticas bárbaras já foram abolidas lá atrás, dentro do nosso conceito, do nosso entendimento, a gente pode dizer isso é certo ou errado para o planeta Terra. Porque se você tem uma mente aberta, uma consciência realmente expandida e consegue entender que existem outras civilizações espalhadas por todo o universo, tem planetas que o que a gente faz, que a gente acha que é certo, é um absurdo para eles. E tem outras coisas que a gente considera errada e que é normal para eles. Tá? Então isso é ter uma mente expandida, é a gente começar a dissipar, né, toda a questão moral, toda a questão que nós colocamos esses véus em cima. Então, para você conseguir enxergar. E no plano espiritual, mais próximo de nós, o duplo energético, acontece a mesma coisa.
Existem equipes de trabalho que fazem também a ação de policial. Existem equipes que fazem ação também que a gente classificaria como de bandidos, de pessoas que querem o mal dos outros, que não respeitam o espaço dos outros. Isso acontece do lado de lá. Do lado de lá, do mesmo jeito que aqui, que a gente tem equipes táticas que têm permissão para agir sem pedir, de repente, autorização, né? Equipes táticas que, de repente, num conflito ou num confronto, é necessário matar, eu vou matar, eu não vou ter que ligar para o meu superior e falar, chefe, eu posso atirar no sujeito? Não, porque eu fui treinada para fazer isso. Então, num confronto, eu tenho que, aquele ser ali, né, dentro do nosso conceito, ele é taxado como um indivíduo nocivo à sociedade, então é preciso exterminá-lo, caso até ele tente primeiro exterminar dentro das regras que estabelecemos. Existem culturas, por exemplo, que você não precisa, não existe essa de você estar se defendendo ali, né? O cara é taxado como bandido, foi julgado e tal, você pode fazer porque você não tem essa coisa de que foi em defesa, né? Você agiu em legítima defesa. Primeiro ele tem que tentar atirar em você para depois você ter o direito de atirar nele, mesmo sendo policial. Isso são regras que são estabelecidas de acordo com cada nação. Com cada núcleo, né, de civilização, são regras estabelecidas de convívio ali, pactos que são firmados. Então, no nosso pacto aqui do nosso país, a gente tem todo um regulamento que muitas vezes também não é nem obedecido na hora do pega para capar, né? E isso é preciso a gente entender que do lado de lá também também agem dessa forma. Tá? Existem equipes táticas especializadas e que vão além do que a gente pode pensar. Aqui nós temos armas letais que desintegram um órgão importante no nosso organismo e esse corpo aqui ele não tem mais uma estrutura organizada, por isso a gente diz que houve uma falência em algum órgão de repente importante, um coração, um pulmão, um cérebro. E aí esse corpo morre, mas a consciência permanece viva, a nossa essência, e ela se desprende desse corpo até reencarnar novamente. Ok, eu acho que vocês que são espíritas devem acreditar nisso, né? Do lado de lá, nós temos armas muito mais letais, que vão além do corpo físico, porque do lado de lá, apesar das consciências estarem num corpo astral, é um veículo de manifestação de consciência, é um corpo também. Então, algumas armas tecnológicas foram desenvolvidas do lado de lá para você só paralisar esse corpo, para você só destruir o corpo astral, mas existem armas para destruir também a consciência. Você consegue transformar aquela consciência, todo aquele composto de conhecimento, de átomos que estão ali juntos, que embora para a gente seja menor do que o átomo, tá? A gente está falando de partículas infinitamente menores que nós não temos ainda nem conhecimento, a nossa ciência não tem conhecimento, mas que são essas partículas que compõem o que a gente chama de nossa essência, nosso espírito, nossa consciência. São átomos. Vou chamar átomos, são partículas, porque átomos a gente já tem partículas menores do que o átomo, a nossa ciência já descobriu, mas ainda são menores do que a nossa ciência descobriu. E existe tecnologia para desintegrar essas partículas, desagregá-las. Toda consciência ela é formada por um conjunto de partículas que vão se multiplicando para formar. Uma partícula só inicial, ela não consegue se manifestar sozinha, ela só vai manifestar a fonte. Uma partícula que foi expelida pela fonte, ela é um pedaço da fonte, ela não tem uma individualidade. Conforme ela vai desenvolvendo, ela vai evoluindo e ela vai agregando outras partículas, ela vai ganhando condição de se manifestar individualmente,
até que ela vira uma consciência, que precisa de um corpo ou não, dependendo do local aonde ela estiver, para se manifestar, de um veículo mais pesado, que pode ser esse modelo biológico, pode ser um outro modelo biológico completamente diferente, mas é necessário um veículo para se manifestar dentro dos planetas que vibram em frequência, que precisa de um veículo de manifestação. Existem planetas que as consciências se manifestam sem veículo. Por quê? Porque elas já são seu próprio veículo. O que a gente escuta falar de seres de luz, né, que dentro da projeção mental, são essas consciências que estão se manifestando sem um veículo mais pesado. Elas se manifestam através de si próprias, do que elas são. Tentando explicar um pouquinho, eu sei que falta às vezes até vocabulário para explicar. E do lado de lá, eu fui entender tudo isso que acontecia, porque eu vi que também existem esses grupos de extermínio, esses grupos de fiscalização, esses grupos de táticos, e do mesmo jeitinho que acontece aqui, eles têm um poder muito grande. Você imagina uma consciência que tem uma arma letal capaz de dizimar até a consciência de outro ser. Então são seres muito bem escolhidos. Tudo aquilo que a gente escuta falar dos arcanjos, são esses seres que na verdade são consciências que seriam semideuses, no sentido de terem muitas características já próximas da fonte, mas não são fontes. Mas eles já têm uma coisa maior, uma condição, capacidades maiores do que a nossa. Só que alguns desses seres, eles encarnaram, eles estão encarnados aqui também. E durante essa encarnação, muitas vezes eles perdem a consciência do poder que eles têm. Mas quando eles se desdobram, eles percebem quem são do lado de lá. A maioria dos que encarnaram aqui se corromperam. E eles encarnaram justamente porque em algum momento o padrão vibracional deles deu uma guinada e fez com que eles fossem atraídos para algum corpo aqui na Terra que estava em formação. Então, como o nosso cérebro é mais limitado, ele encarna, mas ele não lembra de tudo. Só que quando ele consegue sair do corpo numa projeção astral, por exemplo, ele recobra. E a maioria desses seres que encarnaram e que estão encarnados aqui entre nós, eles se corromperam. Quando eles saem, eles acham também que são os donos da situação. Então, como eles têm muito conhecimento e podem fazer, eles começam a se tornar justiceiros, né? Então, eles acham que eles podem fazer, dizimar, e eu vi isso acontecer, né? Eu me assustei muito numa situação que eu vi acontecer isso do lado de lá. E do mesmo jeitinho que existe aqui, que a gente chama de corregedoria, que são os policiais que tomam conta dos policiais, também existe do lado de lá. Então, eu vi a ação de um corregedor que estava enfronhado numa equipe para poder resolver isso, para poder ver o que estava acontecendo. E ele se lascou, tá? Porque essas equipes são muito fortes e essas pessoas, elas têm um poder do lado de lá para fazer o que bem entender. Então, é um sistema difícil de romper. Eu vi isso tudo, não faço parte disso, mas eu estou ciente de tudo o que está se passando. E tenho certeza que é muito difícil da gente conseguir romper esse sistema. Você às vezes esbarra nesses seres, eles não trabalham sozinhos. Geralmente, ou eles estão em equipes mesmo, como eu falei, equipes táticas que pensam como eles, e eles se tornam justiceiros. São aclamados por alguns que pensam como eles, que acham que realmente é necessário fazer dessa forma, e são perseguidos por outros que acham que não deve ser feito dessa forma, que as consciências, mesmo as mais nefastas, elas teriam que ser levadas para tipo um presídio, né, onde haja uma reabilitação, que seja dada uma chance para ela tentar mudar. Olha, agora é minha opinião, Meire, e do que eu vejo de lá. Eu vejo que sim, e aí é o que eu vou chegar no que está acontecendo aqui no Rio. Infelizmente, existem consciências que elas se perdem tanto no meio do caminho e elas não se adaptam à civilização que elas vivem.
Elas já vieram de outras civilizações ou até mesmo daqui e elas se embruteceram tanto, elas não conseguem respeitar limites, espaços alheios. Elas vivem mesmo como que totalmente fora da lei, da regra. Então, uma consciência dessa, ela realmente é difícil para viver nesse planeta. Você só tem duas opções. Ou você consegue encarcerar o sujeito, encapsular e botar num outro planeta que tenha o mesmo tipo de vibração de pensamento que ele tem, que não existam as regras que tem aqui nesse, ou é preciso você zerar ele para ele começar tudo de novo, porque não tem jeito. E a gente passa aqui no nosso planeta uma grande fantasia, porque é muito fácil pegar, vou prender todo mundo dessas consciências, nós vamos mandar para o outro lado da Lua. Já ouviram falar isso, né? Não, é o outro lado da Lua, o lado que a gente não vê, uma prisão. Gente, olha, é complicado, é exatamente igual aqui. Você fazer uma prisão de consciências nesse nível é uma prisão pesada mesmo, que tem que ser um local que, de certa forma, não é físico. Então, não, se é do outro lado da Lua, é no lado astral da Lua, não é no lado físico da Lua, tá? Porque a gente está falando de dimensões, de vibração de matéria. Se os caras estão em corpo astral, tudo tem que ser de acordo com aquele veículo que ele se manifesta, tá? Então, sim, talvez fosse possível tirar essas consciências e aprisioná-las dentro do mesmo conceito dimensional, pegar essas consciências, colocar numa nave que vibrasse no mesmo padrão, abrir um portal e esse portal fazer a transferência delas para um outro planeta. É possível, não estou dizendo que não seja, é possível. Só que nós não temos ainda total tecnologia para isso. E também não interessa a alguns que operam aqui na Terra. Alguns seres que também nos dominaram desde o começo, eles não se interessam, eles querem realmente que a gente ainda viva sob o medo, sob a ameaça, sob uma série de coisas, e esses que não agem de acordo com a lei, eles são protegidos por essas consciências, eles têm uma certa proteção. Tanto que eles têm do mesmo jeito que a gente tem proteção para reencarnar, né? Aqueles que querem ter sua vida reencarnatória programada, eles também têm isso. Eles são plantados em locais específicos justamente para gerar esse tipo de coisa. E nós soubemos que aqui no Rio de Janeiro, realmente, e tem outras cidades, mas principalmente aqui, muitas dessas consciências foram, de certa forma, disseminadas aqui. E existe todo um trabalho no astral para que isso seja, de certa forma, saneado. Como em outras cidades também, não é só o Rio de Janeiro, sabe? Eu não quero ser injusta com o Rio. São pontos estratégicos. Aqui, por exemplo, nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos uma falha, eu venho falando isso para vocês há muito tempo, a anomalia do Atlântico Sul. Essa anomalia é uma anomalia física, é da nossa magnetosfera. O que isso implica? Isso fisicamente falando, a gente está mais vulnerável à radiação solar, tá? É isso que acontece. Mas, ao mesmo tempo, a gente está também, de certa forma, a magnetosfera nos protege não só da radiação solar, ela nos protege também, ela cria uma capa que, de certa forma, atrapalha a comunicação física daqueles que estão fora do planeta para cá. Porque você tem um campo... Na verdade, não é que ela atrapalhe, você fica com um campo mais aberto, ela atrapalha o controle dessas comunicações. Então, se alguém quiser jogar uma frequência, né, eu digo alguém, uma consciência que tem uma tecnologia, que queira jogar uma frequência para atingir toda uma população, essa anomalia, ela facilita isso. Então, durante muito tempo, ela ficou sobre o Atlântico. Ela não causava preocupação da espiritualidade que opera querendo que os conflitos não aconteçam. Só que vocês que já acompanharam ela está se deslocando e cada vez mais ela agora está sobre o Sudeste todo. Então é um campo aberto que pode ser plantado qualquer tipo de frequência.
a radiação solar, a magnetosfera, ela atrapalha não só a radiação solar, mas não é que ela atrapalha, ela cria um certo bloqueio para a radiação solar, que para a gente é legal, né? Como também em termos de comunicações. Então, se a gente tem um grande campo aberto ali, a gente fica muito vulnerável. Então, é esperado que em todo o planeta, esse ponto está justamente sobre a gente. Então, é esperado um ataque sobre as cidades que estão sob a anomalia do Atlântico, né? É como se nós estivéssemos com o nosso campo um pouco mais aberto. Então, isso é, de certa forma, preocupante, sim, porque as frequências podem ser colocadas e a gente sentir que a nossa população vai ficar mais violenta, mais revoltada, se realmente isso fizer parte do projeto daqueles que querem implantar o caos. A gente não sabe o que os caras estão pensando, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não sabe qual o projeto deles, qual o plano deles, mas a gente trabalha com a questão física e com a questão espiritual. Então, isso é que de fato é preocupante. E nesse momento que a gente está passando por esse conflito todo, volto a falar, aonde a gente não pode tomar partido por política, porque a questão é social. Não, é uma questão energética, tá? Esquece o social nesse momento, é energético. Então, o que tem que fazer? Aquelas pessoas que estão diretamente ligadas, você tem que ter noção que você vibra naquilo. Um policial, ele tem essa energia, ele optou, é uma opção da vida dele, é o trabalho que ele resolveu fazer, ele faz porque ele realmente ele se sente bem, muitos trabalham mesmo por amor, por querer proteger a população. Ok, ele vibra naquilo e ele está fazendo o bom uso, porque de acordo com o que nós conceituamos o que é certo ou errado, ele optou usar essa energia para fazer o que é certo dentro do nosso conceito. E aqueles que têm a mesma energia, que mata, que consegue matar, que rouba, que chega causando, eles optaram fazer uso da energia que eles têm de forma errada dentro dos nossos conceitos. Precisei repetir isso para que talvez vocês consigam compreender. E as pessoas que estão dentro do conflito, lá no local, né, que estão ali participando, que estão realmente dentro das comunidades ou morando no entorno das comunidades que estão ali, de alguma forma, elas também têm um nível de agressividade, de violência, tanto que elas foram atraídas para aquele local. Então, se você está num despertar e você mora num local desse, se você não tem condição de sair do local, de se afastar, porque eu sei que muitas vezes a gente não tem condição, você deve cada vez mais elevar a sua vibração para que você se torne imune àquilo. É fazer realmente, é o momento do orar e vigiar. Mais prático, porque todo esse trabalho que eu estou fazendo de ativações, que eu tenho feito, ajuda pra caramba e tem ajudado muita gente. Mas eu sei que, de repente, você também não acredita nisso, não quer entender o que é, porque não é tão fácil a gente entender todo esse trabalho de ativação de DNA que é feito. Se você não quer entender isso, só reza. Porque isso já vai começar a te colocar em conexão com consciências que estão trabalhando para tentar fazer com que as pessoas elevem o padrão. Mas não adianta também só rezar, né? Você sabe que você precisa manter a tua frequência alta. O que mantém sua frequência alta? Alegria, paz, você não ser uma pessoa violenta, que leve discórdia para as pessoas. Todo aquele trabalho que você tem que fazer para você manter seu padrão alto. Evitar lugares que tenham pessoas, tumultos, evitar tudo isso. Você tem que se cuidar para que você realmente altere o seu padrão frequencial e mesmo estando inserido num lugar desse, você fique imune àquilo. Gente, é incrível. Mas quando você está vibrando fora do padrão, parece que as coisas acontecem ao seu redor e você nem enxerga, você não escuta, você não vê porque você está numa outra frequência.
Eu sei que é difícil falar isso, porque as pessoas entram na frequência do medo, aí babau, aí enxerga tudo, vê tudo e é visto também. Eu falei para vocês que há pouco tempo eu estava em Las Vegas e eu estava me sentindo visada. Por quê? Porque eu estava com medo, eu estava na frequência do medo. Então, eu estava realmente sendo vista. Quando você altera o seu padrão de frequência, você pode até ser vista, mas você não percebe que você está sendo visto. E nada te atinge. Eles não conseguem te atingir, porque você está vibrando num outro padrão diferente. Então, isso é que é importante a gente saber. Sabe, a gente ter essa noção. Essas pessoas todas que estão envolvidas ali de um lado ou de outro, né, dentro dos conflitos que a gente vê entre os bandidos, os policiais, Jesus falava que que o escândalo era necessário, mas ai de quem viesse o escândalo. Era uma forma que ele quis falar que, infelizmente, no mundo que a gente vive, no padrão vibracional que a gente ainda está tão misturado, ainda é necessário. Tanto essas pessoas que na verdade, que vibram nessa vibe de ter coragem de exterminar um outro ser, né, de matar mesmo, de pegar uma arma e exterminar, essas pessoas ainda são necessárias nesse momento. Do mesmo jeito que do lado de lá eu falei que existem os grupos também, né, os grupos táticos. São necessários. Por quê? Porque existem consciências que têm a mesma energia que eles, mas fazem mau uso da energia. Então, se você tem consciências que têm o mesmo poder que você tem, mas que faz mau uso, você acaba tendo que ter o grupo para combater. Entenderam? Então, diante disso, de todos esses confrontos, tudo isso que está acontecendo, só nos cabe realmente a gente ficar de fora, e lógico, o que a gente puder fazer por aqueles que estiverem num conflito e pedirem nossa ajuda, a gente poder tentar ajudar, né? Seja como for, sei lá, não sei, às vezes uma pessoa mesmo precisando de uma ajuda dali naquele momento, você auxiliar, mas principalmente não se envolver no conflito. Quanto mais a gente se envolve, tem pessoas que ficam o dia inteiro, igual na época da pandemia, ficava ligado o dia inteiro, porque queria saber quantas pessoas morreram, porque quantas pessoas não sei o quê, porque quando estava no hospital. Isso é você entrar naquela frequência. É lógico que se você, volto a falar, se você mora no entorno, é preciso que você se informe. Você tem que saber, eu vou passar ali, eu posso sair na rua, não posso, né? De repente um conhecido meu foi atingido, o que aconteceu? Mas se você não mora ali, por que você vai se enfronhar nisso? Por que você vai entrar nessa energia? Você não vai poder ajudar com nada e você só está se prejudicando. Você só está fazendo o que aqueles que estão por trás querem que a gente faça, que é justamente a gente entrar na vibe do medo e se contaminar com tudo que está acontecendo, tá? Então, essas coisas são, infelizmente, de certa forma necessárias dentro do nosso nível consciencial, tá? É necessário a gente ainda ter essas consciências com essa energia, só que durante a caminhada eles vão fazendo suas escolhas, alguns optam em... Gente, a entrada para o quartel, né, para as Forças Armadas, aqui no caso é até obrigatória, não sei se ainda é, que estavam querendo acabar com isso, mas uma pessoa que nasce na comunidade, que nasce com essa energia, ela tem a oportunidade de se alistar e, dentro do nosso conceito, trabalhar para o lado certo, aquela energia que ela traz. Só que muitos, às vezes, entram nas Forças Armadas ainda só para fazer besteira, escolhas erradas, optam fazer a coisa errada de acordo com a nossa noção do que é certo e do que é errado, né? Então é a mesma energia de um rapaz ou de uma moça que entra nas Forças Armadas por vocação, não por obrigação, tá? Mas ela sente aquilo, não, eu quero realmente aprender a atirar, eu quero usar uma arma, eu quero defender, eu quero... É a mesma energia, tá ali trabalhando, é a mesma energia do menino que tá também, que diz, não, eu quero participar do bando ali, porque eu quero carregar um fuzil, quero atirar.
é a mesma energia, tá? A gente precisa entender isso sem são padrões que a gente precisa quebrar dentro da gente. Se a gente não quebrar esses conceitos e começar a enxergar de fato o mundo como energia, a gente não consegue crescer. Bom, é o papo que eu tinha para vocês hoje, eu espero ajudar. De novo, volto a falar, isso não tem nada a ver com política, estou explicando para vocês energeticamente o que acontece. Se você quer participar de alguma todas essas ativações que eu venho fazendo aí, tem ajudado muita gente, é o meu trabalho, cada vez mais consciente do que é preciso fazer isso, a gente ir trabalhando, acendendo os nossos energogenes, e são os nossos genes energéticos que nós temos no nosso corpo astral, para trazer essa informação para os nossos genes físicos, para que realmente comecem a mudar as nossas capacidades de compreensão, a nossa capacidade de intuição, de cognição, de uma série de coisas, porque eu já fiz milhões de ativações. O método Yetiva veio trazendo essas recalibragens, esses concertos no nosso, ou ativações mesmo, né? A gente colocar acionamentos nos nossos genes para que a gente consiga ter ferramentas para trabalhar tudo o que é preciso trabalhar agora no momento de despertar. Então o método Yetiva é isso, traz isso tudo para vocês e as ativações estão aí. E ainda fecho com um convite, que se você quer participar de alguma dessas ativações, fica atento, porque a gente está entrando em novembro, nós vamos ter a nossa Black Yetiva, tá? Com grupos bem legais, para que, na verdade, com condições bem legais para que vocês possam fazer também. Aquelas pessoas que disseram, não era o momento, não estava podendo, nem a Black Yetiva. Mas tem que entrar no grupo. Vai ficar um link aqui na descrição do vídeo para você entrar nesse grupo, que é lá que a gente vai passar tudo, um grupo fechadinho. Então só entre se você realmente está a fim de entender o que é o método Yetiva, quer mudar, tá? Porque esses grupos eu sei que são fogo, né? Mas se você realmente tem interesse, entra nesse grupo e espera um pouquinho que eu ainda vou explicar para vocês. Inclusive eu vou fazer uma aula inteira falando do que é o método Yetiva para que você possa entender melhor, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado, espero que vocês consigam alcançar isso tudo e principalmente não se contaminem, tá? Evitem ficar procurando conversar com as pessoas, porque as pessoas estão com ideias divergentes, então você acaba se irritando, aí a tua vibe vai lá pro dedão do pé. Então evita esse assunto, que é a melhor coisa. Volta a falar, a não ser que você esteja lá dentro de um dos lados, ou próximo àquilo, ou mora no entorno. Se não, deixa, porque cada um está na sua frequência, cada um está onde tem que estar, de acordo realmente com aquilo que vibra. Eu sei que às vezes as pessoas, não é duro falar, é fácil falar isso. O duro às vezes é ouvir, principalmente quem não entende de energia. Quem entende sabe que eu não estou falando com a intenção de agredir ou de afrontar ninguém. Eu só estou falando realmente o que é energia, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração e fiquemos todos com a luz, né?